para tirar dúvidas sobre todos os tipos de vacina e a atualização do cartão de vacinação. Vacina Plínio Bacelar, equipe e estrutura para atendimento domiciliar, escolar e nas empresas, em qualquer lugar da região. Rua José do Patrocínio 89, com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30, 22 9 99 43 93 69. Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 10 de abril de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco esse programa estará editado em podcast e logo mais tem reprise na Plena TV às 17 horas. Muito bom dia, segunda-feira, 7h09. Campos amanhece com o tempo parcialmente nublado, depois de um final de semana chuvoso, conforme era o previsto. As chuvas devem cessar por hoje. Há previsão de tempo parcialmente nublado, a claro, no decorrer do período. A máxima é de 28, a mínima é de 19 graus. Agora faz 21 graus aqui no centro da cidade. Nesta segunda-feira, vamos conversar com a Vera Cardoso de Melo, diretora da VISA, Vigilância Sanitária de Campos, e ela vem para falar com a gente sobre as fiscalizações, as interdições e também as apreensões, né, de produtos tanto locais quanto produtos nacionais. É um outro trabalho que a VISA, né, faz e com todo o rigor da lei. Vem para falar também dos cursos de boas práticas em vários segmentos e a presença da vigilância sanitária em shows e eventos. Como disse a Vera, tem comida, a gente tá dentro. E claro, ela veio para falar também da goleada do Fluminense. Eu tô brincando. Hoje, na verdade, nem precisa falar, é só comemorar. Não é verdade? Parabéns pelo título. Aliás, para nós, eu também sou tricolor e feliz. Tava meio incrédulo, sabe? Você acreditava na... Eu acreditava. É, Vera. Eu assisti o primeiro jogo, achei que foi justo. Achei que o Fluminense já tinha que ter ganho o primeiro jogo. Eu achei assim, no primeiro jogo, o Fluminense jogou uma parte do primeiro tempo muito bem. Depois ele ficou meio que desarrumado, enfim. Decisão é decisão, é diferente de outros jogos, mas ontem, quando a gente viu ali o Flamengo com aquele meio de campo aberto, não entendia aquilo de jeito nenhum, abriu mão ali do meio de campo, e aquele negócio todo, e o Fluminense massacrando, eu falei, coisa vai virar aí. Mas no 2-2 eu falei, agora vai. Quando a gente fez 2-0, empatou, porque o Flamengo tinha vencido por 2-0 no primeiro jogo, e nessa final, o Fluminense venceu de 4-1. O final foi 4-3, o placar agregado, né? Muito bom. E, sem dúvida nenhuma, o Diniz arrumou um time de uma forma impressionante. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Vera. Bom dia, ouvintes todos da Folha 98.3 aí.
Bom dia, telespectadores. É um prazer estar com vocês. Saudações tricolores. Não podia ser melhor, né? Iniciar um dia aqui na Folha e Obrigado. Ainda, né, com a vitória do Flusão ontem, que jogou, né? Jogou ali, ó, com o coração na chuteira mesmo. E jogou bem, não? E o melhor, a vitória foi... teve um motivo de ser, não foi por falha do adversário, foi por competência nossa, do Fluminense, o que é melhor e que a gente que é tricolor sabe bem. Há muito tempo eu não vejo o Fluminense com um time tão certinho assim. Mas o Marcelo, né? Faz a diferença, né? Faz a diferença. Não, e quem tem Germancano também, o cara, pelo amor de Deus, acho que o dia que ele nasceu, Deus entornou um saco de gol assim nele, assim, falou, vai meu filho, vai lá na terra e faz gol, tudo que você vai fazer. Muito bom. E, claro, é evidente que o trabalho do grupo unido, né, é diferente. Você vê que acabou o jogo, todo mundo correu atrás do Diniz, isso é união, isso é a força que você sabe. Você tem uma equipe que você comanda, por exemplo, lá na vigilância. Se não tiver ali todo mundo sincronizado, todo mundo antenado, um já olha para o outro, sabe o que vai fazer. É muito mais fácil. É mais fácil. Até essa comparação ela vem bem a calhar, porque a gente percebe isso, né? Você está, por exemplo, infelizmente, fazendo uma apreensão grande, necessária, e aí você bota no grupo que está precisando de ajuda, todos os setores se mobilizam para isso, né? Rapidamente começam a chegar as pessoas de outros setores para ajudar. Então, é isso que você está falando, é a questão de união. Você deixa de fazer para o que você está fazendo e se desloca para ajudar o companheiro que está precisando. Então, isso é necessário, sim. Quando a equipe tem essa coesão, é muito bom. Isso aí, é a mesma coisa. Para o Marcelo estar lá na ponta direita para fazer aquele gol, alguém tinha que estar lá na lateral esquerda para dar o apoio a ele. E a função hoje, né, do Fred como diretor foi espetacular, porque ele une todo mundo. Mas isso é bom. Ele consegue, né? Consegue. Isso aí, ele tem essa... Até porque está saindo agora de campo, tem essa... Cara respeitado, a habilidade dele é essa, o temperamento, então é isso aí. Muito equilibrado. Bom, mas sobretudo valeu aí a apresentação do futebol no final. 4 para o Fluminense, 3 para o Flamengo, o Fluminense que é bicampeão carioca. Bom, Vera, você rapidamente me permite aqui só as manchetes do jornal Folha da Manhã e também do portal folhão.com.br para a gente começar essa entrevista falando sobre as ações aí da vigilância sanitária, um pouco sobre sua paixão também, que é além do Fluminense, o Manga Larga, né? Eu soube que vai ter um evento bacana aí, a gente fala sobre essa, aliás, paixão e profissão de formação, você é veterinária, né? Sou veterinária de equinos. De equinos e veterinária não é só na parede o diploma, não, você pratica a veterinária. Então, isso é muito bom. A gente fala sobre isso também, sobre o plantel aqui de Campos, um pouco sobre a vida aí do criador de Manga Larga, Machador, que é a gente falava antigamente, quando eu cheguei a me aventurar nessa área, eu tive um regente lá no Espírito Santo, é o Opala dos cavalos, ele é muito macio. Você pode andar com um copo d'água no Manga Larga que ele não entorna. Quarto de milha, os outros não, os outros já são mais força e velocidade. Bom, nas manchetes do jornal Folha da Manhã, em epidemia, Campos teve 1.119 casos de dengue em 3 meses. No primeiro trimestre do ano, apenas um caso da doença foi confirmado no município. Aqui no jornal Folha da Manhã. Obra 85% da ponte pronta, mas sem garantia de prazo. Trabalhos estão concentrados nas instalações de barreiras, guarda-corpos e também nos últimos vãos da ponte João Peixoto, a ponte da integração. Ainda no jornal Folha da Manhã, picaretas e pás foram usadas para invadir condomínio próximo ali ao Liceu. E ainda, 2 homens assassinados em menos de 8 horas em São Francisco. Som alto na Pelinca volta a ser alvo de reclamações. Ali não tem sossego, né?
tem como ter sossego na Pelinca, meu Deus. Para morar na Pelinca o custo de vida é alto, um aluguel, um condomínio, é um metro quadrado talvez mais caro de Campos, vai acabar deixando de ser, né? Com essa qualidade de vida aí, pelo amor de Deus. E não é de hoje que vem aí a postura, a prefeitura tentando amenizar a situação ali e não resolve. Homenagem e adeus a João Noronha. João Noronha é jornalista que morreu na semana passada. Pacificação no acerto de contas é destaque na Folha 2 do jornal Folha da Manhã. E ainda fé e tradição, a procissão do Senhor Morto foi sexta-feira, levou dezenas de fiéis católicos às ruas de Campos. O cortejo saiu da igreja São Benedito em direção à Catedral Diocesana na Praça do Santíssimo Salvador, no centro. Mais cedo, houve a celebração da Paixão do Senhor com o bispo Dom Roberto Ferreira Paz. No portal folha1.com.br, só para a gente atualizar aqui as últimas informações também do fim de semana, prefeito de Macaé registra boletim de ocorrência contra ameaças a alunos. E teve um professor que deu apoio ao ataque àquela creche em Santa Catarina. Eu fui ler a matéria toda para entender. O professor já foi afastado, ele é da rede estadual, ele está sendo investigado, já vai ter que usar tornozeleira e não pode se aproximar dos alunos. Só vou registrar isso aqui para a gente entender em que nível está a necessidade de as autoridades, diretores, professores, todo mundo envolvido, né, os pais, evidentemente, envolvidos nessa questão da educação, voltarem a atenção e focar nessa questão da segurança escolar. Hoje há uma demanda muito grande. Esse professor, devidamente não identificado, não fotografado, não publicado suas imagens, ele já foi afastado e ele disse, um aluno gravou. Durante a sala de aula, os alunos estavam conversando entre um intervalo de uma aula e outra sobre a violência, né? Sobre aquele ataque, aquela creche lá em Blumenau, Santa Catarina, na semana passada. E aí, o professor de repente entrou e ele falou, olha, se fosse comigo seriam umas 15 ou 20 crianças. Então, é um absurdo, uma coisa que você não consegue, assim, entender, assimilar com facilidade. E ele foi afastado, a partir de agora está usando tornozeleira. Então, é para a gente só entender a gravidade. Polícia Militar resgata filhote de cachorro e agressor é preso. Animal foi encontrado com o autor da violência em um imóvel abandonado da prefeitura. Incerteza sobre as contas do estado do Rio de Janeiro. Castro tenta a revisão do regime de recuperação fiscal e a LERJ se movimenta para socorrer o Rio. Morre em Campos a tenente-coronel Simone Osório aos 50 anos. Simone trabalhava atualmente na seção de planejamento do 6º Comando. Olimpíada Brasileira de Cartografia com tema Amazônia no Mapa. Volta do Sesc Gruçaí movimenta a economia. Vendas de chocolate e pescado movimenta comércio em Campos e foi mais uma ação também da Visa. Fluminense vence o Flamengo e é bicampeão do estadual. E aí, confirmando, Visa fiscaliza chocolates e peixes. Validade e temperaturas são verificadas ou foram verificadas. São as manchetes do portal folha1.com.br. Vera Cardoso de Melo é a diretora da Visa Vigilância Sanitária. Só essa mudança desse nome, Vera, eu já vou fazer um comentário aqui de marketing. A gente trabalha muito tempo na área poxa, quer dizer, várias campanhas a gente já fez aqui para o rádio, para a televisão, para os clientes locais e você vê a importância do marketing, principalmente hoje nesses tempos de comunicação fácil com as redes sociais. Só em ter optado pelo nome Visa, já deu outra, você já deu tipo assim, foi um carimbo de qualidade, um selo de qualidade para identificar o órgão. Porque vigilância sanitária
é importante, claro, você sabe, mas quando você fala Visa, e aí já lembra logo da Anvisa, que é a agência nacional. E aqui é a sua local, municipal, que tem mais importância, ou tanta importância, quanto a Anvisa, as duas, cada uma na sua esfera. Então, assim, quando foi criado, e eu acho que, não sei se foi você que criou, que pediu para criar, enfim, mas foi uma tacada bacana, não foi? Com certeza, né? Primeiro que eu sempre acredito que aqueles nomes menores, eles são mais marcantes. Então, você fala vigilância sanitária, é uma coisa que as pessoas... Além do mais, a palavra vigilância sanitária, ela já traz uma carga que, na minha opinião, ela é negativa. É sempre como se fosse um órgão de coação, de coibir, de repressão, né? Multa, interditar. Não que a gente não faça multa, interdições, claro que a gente faz. Mas nesse governo, né, quando eu fui convidada a assumir, nós conversamos muito sobre isso. E o mote que tanto o Vladimir como o Frederico me passou, e que eles queriam, né, me passaram, né, desculpa, e que eles queriam que acontecesse, agora a gente vê a realidade, porque nós, no início, era Covid. Então era difícil até de você trabalhar a Visa mesmo. A gente trabalhava mais em função de apagar o incêndio, né? Foi bem complicado. Mas hoje a gente já tem esse trabalho da Visa bem colocado e bem feito, né? Que é um trabalho muito em função de tirar as pessoas da clandestinidade. Esse era o foco maior, da ilegalidade. Muitos, inclusive, mês, e não sabiam que tinham uma série de direitos, né? Que não eram, eles não eram nada, e aí você instrui ele a ser MEI, ele passa a ser MEI, e ele, inclusive, tem vários direitos assegurados. Então, assim, foi uma coisa bacana, que agradece a Visa, e vai dando todo esse foco, né, de um trabalho mais também educativo. A gente hoje, na realidade, priva muito para essas capacitações, estar dentro de eventos, porque é uma maneira de você estar divulgando essa marca Visa, né, que lembra, né, visão, que é o que a gente faz, né? A gente não só está olhando ali para o produto, está olhando os detalhes quando entra, mas também você está tendo uma visão do futuro de uma forma mais educativa e não, né, é uma Visa mais participativa, vamos colocar dessa forma. Então, você hoje teve uma feira aí de pescados, que eu boto a mão que, se você for falar dessa feira de pescado há 6, 7 anos atrás, ela é completamente diferente em tudo, principalmente na segurança alimentar, que é o mais importante. Por exemplo, pode citar os exemplos, se você quiser fazer alguma comparação de 6 anos, 10 anos, não sei. As pessoas também, me parece que o consumidor está cada vez mais atento, né? O consumidor está muito alerta, o trabalho nosso é muito, muito focado na questão de educação. E educação em rede social. A nossa rede social, ela realmente bomba. Eu não sou uma pessoa, né? Eu já sou uma pessoa da terceira idade, então eu não sou uma pessoa da geração rede social. Mas eu estou completamente incorporado em rede social hoje. Eu digo que é como se eu tivesse nascido na geração de rede social. Porque a gente percebe claramente a importância que tem a rede social hoje. Está todo mundo com o celular na mão, está todo mundo no Instagram, está todo mundo no Facebook, está todo mundo ali no WhatsApp. As nossas denúncias, elas vêm mesmo pelo WhatsApp forte, mas forte. Né? A gente tem hoje um site da Vigilância Sanitária, da Visa, né? A gente hoje tem um site que é Visa Campus. Você entra ali, qualquer pessoa, qualquer empresário do ramo, seja o ramo, eu sou dono de consultório, ele entra ali, ele tem tudo que ele precisa fazer. Ele já chega na vigilância com os documentos, ele não precisa ir lá. Entendeu? Ele já chega lá, ele vai lá uma vez e acabou. Porque não tem necessidade. O nosso site hoje é extremamente educativo, muito eficiente, e aí você também faz o que você precisar em termos de denúncia, também de alertas, os nossos cursos de capacitação, está tudo no site. Então ele é muito autoexplicativo. E eu vejo como as pessoas hoje estão ligadas nisso. Rede social. Assim, e aí vem, até pelo próprio Instagram também, ali você tem um direct, o Face também tem um direct, você já tem, eu estou no site aqui da Visa, Vigilância Sanitária, há um trabalho muito intenso de fiscalização que eu quero falar, Vera, qualquer coisa que você quiser falar, fica à vontade aí. Tem alguma coisa aqui que você quer sugerir? Não, é porque quando você abre, inclusive ele vai mostrando aquele negocinho que anda, que eu não sei o nome, que também não slide. Sei. Como é o nome? É o slide. O slidezinho que anda. E um desses ícones exatamente é isso, denuncia aqui. Porque o anonimato é garantido, não tem problema. Nós temos a questão do pet friendly também, que está dando um boom. Show. Que é um dos poucos municípios, se não for o único, que tem um decreto municipal
regularizando a questão do pet friendly. Hoje tudo é pet friendly, entendeu? Hoje você, para viajar, você procura um hotel pet friendly, você quer ir a um restaurante pet friendly. Tem muitos municípios que aceitam, mas não estão regularizados. Né? E essa regularização é importante, porque você está priorizando o animal, mas também está priorizando o local e também os outros clientes que muitas vezes não gostam de animais. Tem que lembrar disso. Nem todo mundo é obrigado a gostar. Tem gente que tem medo. Não é nem questão de gostar, simplesmente tem medo. Acha bonitinho, gosta tem sentimento, mas tem medo. E a gente tem que respeitar isso, né? Então, por isso que a gente tem que ter as coisas regularizadas. Pensar no outro, sempre, né? Eu não tinha visto o site. O site é bem legal, o site é bem atual. A gente tem uma equipe jovem, oxigenada, que planeja nossas ações. E eu sempre gostei dessa parte de educação, né? Sim. Desde lá do CCZ antigo. Até porque quanto mais educado, tanto o consumidor quanto o empresário, o empreendedor, menos trabalho, né? Ou relativamente mais eficiência na fiscalização, né? Exatamente. E aí, como você está falando da marca forte, né? A Visa, ela só se torna uma marca forte quando você tem um trabalho pautado em credibilidade, claro, técnica. Para você ter credibilidade, você tem que ter técnica. Né? As pessoas são técnicas e, ao mesmo tempo, você tem um trabalho de divulgação muito bom disso. Sim. Né? E ter esse foco, é o que eu sempre digo, a função da vigilância sanitária é proteger o consumidor. Né? Em tudo. Você acordou agora de manhã cedo, você foi escovar o dente, você usou a água, essa água é fiscalizada pela vigilância. Sim. Você sentou na mesa, foi comer um pãozinho, um presunto, um café, tudo isso é fiscalizado pela vigilância. Ficou com dor de cabeça, foi na farmácia, tomou um remédio, é fiscalizado pela vigilância. O seu dia inteiro, você levou uma criança na escola, a escola é fiscalizada pela vigilância. Seu dia inteiro é vigilância, é Visa o dia inteiro. As pessoas não param para pensar nisso. Sim. Muitas vezes acham que Visa é só alimentos. Não é. Entendeu? Esse é o dia inteirinho, até o final do dia. Vou tomar um vinhozinho com a minha esposa, no seu caso aí, ou eu com meu marido, a gente sai, o restaurante é fiscalizado pela vigilância. É o dia inteiro vigilância. É Visa. Então, na realidade, a gente tem que ter a divulgação dessas ações de uma forma positiva. Qual é a forma positiva? Educação, sempre. Porque eu hoje, né, eu sou fiscal da Vigilância Sanitária concursada. Eu estou na direção, à frente do órgão, mas eu sou fiscal. Muito bem. Mas eu sou, primeiro que tudo, consumidora. Eu sou consumidora de farmácia, eu sou consumidora de odontológica, de consultório médico, de comida. Você é consumidor. O próprio empresário é consumidor. Então, quando a vigilância avisa, né, ela faz uma ação, ela está fazendo uma ação protegendo a todos. É isso que eu falo sempre para o empresário que muitas vezes está errado. Né? Eu estou protegendo, inclusive, a sua família. Falo para ele isso. Porque a sua família é consumidora. Então, as pessoas têm que ter isso na cabeça. E hoje, a Visa também tem uma visão muito grande em relação ao empresário. Né? A gente teve aí um problema sério em relação a selos, com uma linguiça de fora, que não era do Estado. Não poderia ser vendido no Estado do Rio. Estava sendo vendida à larga. E aí a gente fez uma campanha grande junto aos empresários, porque eles estavam tomando prejuízo. Que a pessoa, digamos assim, o atravessador, muitos na minha frente ligavam para ele e ele falava, lavava as mãos. Comprou porque quis. Tipo assim, comprou porque quis. Você tem um negócio, você tem que saber que ela não pode ser vendida aqui. Se você comprou, é porque você quis. E o cara ficava a ver navios, né? No prejuízo. Então o prejuízo é na ponta. Então esse tipo de situação a gente não fica feliz. Nós somos obrigados a recolher, mas a gente não fica feliz. Então nós fizemos um trabalho grande junto aos empresários, exatamente para eles tomarem consciência de que não compre. Sim. Não compre porque o prejuízo vai cair na sua mão. Então isso tudo é uma Visa nova, é uma Visa realmente parceira, né? Sempre visando a preocupação com a segurança alimentar da população, a segurança médica da população, né? Farmácia, consultórios, mas também parceira de quem está dando emprego, de quem está gerando emprego, de quem está fazendo circular na cidade o quê? Uma qualidade de vida melhor. No caso da produtos cárneos, você tem os selos, ou queijos, por exemplo, lácteos também. Você tem o selo, o SIM, que é o selo municipal, o CI, que é o selo estadual, o selo de inspeção estadual, e o CIF, que é o selo de inspeção federal. Isso. Quem tem o SIM, para ter os outros, é meio caminho andado. Né? Se você tem um selo municipal de aprovação do seu produto, para pular para um estadual e um federal, é só você. No caso até específico dessa linguiça, eles já até solicitaram o selo federal. Eles ainda não conseguiram porque eles não se estruturaram em termos de transporte.
O problema dessa linguiça não é a qualidade dela, ela é maravilhosa, lá no Espírito Santo. O problema é como ela chega aqui pra gente. Né? É da Polícia Rodoviária Federal ligar pra gente, a gente chega lá, tá uma caminhonete com uma lona e a coisa embaixo. Já peguei embaixo de lata de tinta, escondido embaixo de lata de tinta, banco falso, que você levanta, tá ali, fora de refrigeração, sem nada. Então é isso que as pessoas não sabem. Mas eu sei, eu tenho foto disso. Então, assim, o problema não é ela é maravilhosa lá. O problema é como ela chega pra gente, ela já não chega maravilhosa. E todo mundo sabe que linguiça é um produto, carne, que é mais perecível, porque ela, né, a maneira dela fazer, os produtos que ela possui, a matéria-prima, isso tudo ela fica mais perecível, né? Então ela é mais fácil de estragar do que uma peça de carne inteira. Então, isso tudo tem que tomar cuidado. Imagina ela vir dessa forma. Né? Só que aí a pessoa faz aquela maquiagem e te passa. E você não sabe, você não sabe, você não tem como rastrear como que ela chegou aqui. O transporte, como que ela foi feita. Você não tem se foi devidamente refrigerado ou não. Exatamente. Aliás, na Páscoa você acompanhou muito, foi refrigeração, a acomodação dos chocolates, peixes. Teve algum problema registrado? Não, nenhum problema registrado. Todo mundo cumprindo bacana. E isso mesmo que estou falando assim, nos distritos, as pessoas estão estão bem mais conscientes. Né? A gente hoje está fazendo... Eu fico feliz, porque a gente está vendo a resposta ao trabalho, e foi isso que foi nos pedido lá atrás, né? Para a gente ter esse tipo de atuação, de orientar muito, e nós não tivemos problema, não. As pessoas procuram colocar os chocolates fora da luz solar, em temperaturas mais adequadas nos locais, né? E o peixe também, o pescado, nós não tivemos nenhuma denúncia de pescado, que a gente sempre tem. Não tivemos. Quer dizer, e Campos cresceu, né? Cresceu, então, nós fiscalizamos tudo, a questão do bacalhau, que nessa época do ano dá um boom, né? Acho que a época do ano do bacalhau é essa, e nós não pegamos ninguém com vermelhão, nem com mofo, o que a gente sempre pegava, tá? E tô falando assim, não só a venda, mas também a gente sempre que vai, também observa lá atrás, né? Onde é que ele está estocado. E estava tudo certinho, né? Câmara refrigerada, aquela coisa toda, e isso evita realmente, porque a proliferação do vermelhão, que são as bactérias halofílicas, elas são geralmente por falta de distorção de temperatura e de umidade, né? O bolor, principalmente, é a umidade. Tem uma pergunta aqui no grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa. E essa pergunta é do Arnaldo Garcia, que é radialista, jornalista também. E ele diz aqui o seguinte, e está justamente na pauta que a gente já está falando sobre as fiscalizações, que chamam muita atenção. O seu trabalho aparece quando tem uma ponta lá com problema, né? Quando está tudo bem, quer dizer, você fez todo o trabalho, teve toda a sua equipe envolvida, graças a Deus. Você é tipo um juiz de futebol. Ele não pode aparecer para ele ser bom. O ideal, tá meio que parecido com... O ideal seria isso, né? Ficar sempre no anonimato, né? E aparecer só nas campanhas de capacitações, só esse tipo de coisa. Mas isso não dá notícia, né? O que o pessoal quer, é igual eu falo, quando eu vou dar palestra, eu dou bastante palestra, né? A gente agora mesmo vai trabalhar, vai dar palestra, vai dar um curso na Sacamev, da UENF, para os alunos. O que eles querem ver são aquelas fotos. Eles não querem ver as fotos certinhas, eles querem ver as fotos das coisas, né? Os ratos, é isso que eles querem ver, né? Aquelas carnes, cabeça de porco, é isso que eles querem ver. Então, é exatamente isso que ele está comentando aí. Você veja, eu estava falando antes aqui, batendo um papo com o Cláudio, e eu estava exatamente falando que a gente fechou o último quadrimestre com 1.800 e tantas fiscalizações e somente 8 interdições. Quer dizer, estatisticamente até irrelevante as interdições. E aí começamos na mesma semana, com 2 grandes interdições. Então, isso é uma coisa assim... que já estava na nossa cabeça, já estava uma coisa mais tranquila, a questão da interdição, porque as pessoas já estavam percebendo que algumas coisas são proibidas e são proibidas. Tipo, você usar água de poço para trabalhar com alimentos é proibido. Você não pode. Você tem que ter uma água potável, uma água de boa qualidade, que você comprove essa boa qualidade. Não é só você chegar e falar, minha água é muito boa. Muitas vezes aquela água clarinha é péssima. Então, assim, então você pegar um estabelecimento hoje, na cidade, onde você tem a Águas do Paraíba, tem uma concessionária, e você tem uma água de poço, é complicado. Tem que fechar, tem que interditar. A gente não tem outra coisa. É o que fala a legislação e a gente vai cumprir. Então, esse tipo de situação é complicada, né? E a gente fazia tempo que a gente não pegava.
Então, aí, de repente, você e é sempre denúncia. Como é que você descobre, por exemplo, que um estabelecimento está com poço? Porque como é que você vai adivinhar que eu tenho um poço? Você não vai chegar pesquisando poço necessariamente. Como é que é isso? Como é que é feita essa fiscalização? Olha, normalmente é denúncia. Não tenha dúvida disso. A gente vai na denúncia para ver se nós temos hoje um protocolo de 48 horas para ver uma denúncia e dar uma resposta, procedente ou procedente. Então, normalmente, quando é água de poço, você vai na denúncia. Aí você chega lá, você pede a conta. Eu quero a sua última ou as suas últimas contas de água. E aí você observa, né? Te apresenta uma conta de R$20, R$30. O tamanho do estabelecimento que é, você já sabe que tem uma bomba aí. Vamos procurar a bomba. Pergunto primeiro, né? A equipe pergunta, você está com bomba e tal. Se a pessoa... Normalmente a pessoa fala, não, realmente tem, tá ali e tal. Porque já sabe que a gente sabe. Não tem como fugir disso. Se não, a gente procura e vai achar a bomba, tá? Então, de qualquer maneira, você tendo uma conta de água incompatível com o seu movimento, com o seu estabelecimento, a gente já sabe que tem ali uma bomba. Vera, a pergunta do Arnaldo é a seguinte. Essas autuações e até fechamento de estabelecimentos que vem ocorrendo, ações importantes para a população, tem recursos? O fechamento é provisório em se considerando sanável as anomalias? E como se dá esse processo? Autuação, fechamento e recurso, se houver, né? Se há, e reabertura e acompanhamento desse comércio. Como é que funciona esse processo? Vamos lá, ou seja, tudo. Toda ação da Visa, né, que ele quer saber. Ótimo. Então, o que acontece? Você vai, né, vamos dizer, uma denúncia, você vai, algumas vezes não é denúncia, você vai lá porque venceu a licença e você tem que renovar e, infelizmente, se depara com situações que não são ideais. Então, você vai verificar essas situações. Você pode simplesmente chegar lá e se não for uma situação que coloque em risco imediato o consumidor, a população, a gente não interdita. Você dá um termo de intimação, dá um prazo. Como é que funciona o prazo? O prazo é o seguinte, coisas estruturais que levam mais tempo, você dá um prazo maior. Outras coisas que não são estruturais, tipo limpeza de um freezer, organização de uma geladeira, consertar no banheiro, botar sabonete líquido, coisas que não são estruturais, né? Limpeza principalmente, é quase que imediato. Você dá um prazo bem menor. Você pode dar um prazo desde 24 horas, você pode dar um prazo até imediato, escrever lá imediato, se for uma coisa que a pessoa, você pode fazer isso, tá? Então você são termos de intimação, no qual você vai voltar em algum momento para pegar. Quando você pega produtos fora da validade, você já faz um termo de apreensão e inutilização. Essa inutilização, se for uma quantidade pequena, ela é feita ali mesmo, na presença do proprietário, né, onde você coloca nos sacos e você inutiliza ali com algum material, que pode ser desde um desinfetante, alguns até pedem para a gente botar um pinho-sol, eles até dão, porque preferem por causa do cheiro, para não ficar um cheiro ruim quando você usa. Querosene, tudo. Quando usava assim, ficava um cheiro muito ruim. Então a gente prefere usar o pinho-sol, que ninguém vai comer nada com pinho-sol mesmo. Então, mas o cheiro não fica um cheiro agradável. Então até isso a gente mudou um pouco. E aí, faz ali mesmo, mas todo lugar onde você pega produto fora da validade, a legislação rege que você tem que dar uma multa. Então você autua também. Tá? Só que quando você pega um ou dois produtos, você não vai fazer isso, vai ter que usar o bom senso. Mas quando você pega uma quantidade maior, ele já leva o auto de apreensão e inutilização e já leva o auto de multa. Eles caminham juntos. Essa é a diferença. Quando é uma situação que está colocando em risco imediato a população, a gente interdita. Então, a interdição... Aí, qual é o prazo da interdição? E por que você interdita e não dá o nome do estabelecimento? Nossa, isso aí é a pergunta... Isso é polêmica. A pergunta de milhões, é essa aí. Olha só, a gente interdita, né? O prazo, vamos por partes, o prazo de interdição não existe. É você que vai falar. Você tem que cumprir o que está no auto de interdição. Então, se por acaso for por causa da água, você vai ter que dar o seu jeito de ligar a água da concessionária. O tempo que você vai levar para fazer isso não é um problema da vigilância sanitária. Se você quiser, você pode levar 1 ano. Mas você também pode ligar a água de um dia para o outro. Isso
vai de cada um. Se eu botei lá que tem que limpar o estabelecimento inteiro, né? Vamos botar, limpar a parede, limpar isso, limpar freezer, jogar, entendeu? Tem que fazer tudo. Se você vai ficar a noite toda fazendo isso, no dia seguinte vai estar pronto, beleza. Agora, se você vai levar uma semana fazendo isso, também é um problema seu. Então, assim, o prazo de interdição não tem prazo. Você tem que cumprir o que foi solicitado. Então, você cumpriu, o que você tem que fazer? Você tem que dar entrada no protocolo da vigilância, aí tem que ser no protocolo mesmo. No protocolo da vigilância, e aí a gente vai imediatamente. Desinterditar é prioridade sempre. Onde quer que a equipe esteja, ela é deslocada para fazer a desinterdição. Porque a gente não quer, a gente não está aqui para penalizar a pessoa, porque no momento que ela está fechada, ela está perdendo dinheiro. Né? Os funcionários dela estão ali. Tudo isso são geradores de emprego. A gente não quer isso. E por que a gente não dá o nome do estabelecimento? Poderia dar? Poderia sim. Você pode ver que outros municípios dão o nome. Nós não damos, a legislação diz que você pode dar. Né? Eu trabalhei muitos anos no Rio, e o Rio sempre deu o nome, né, do estabelecimento. Só que o Rio é uma cidade diferente, uma cidade enorme, né? Então, assim, aqui em Campos, se eu der o nome do estabelecimento, esse estabelecimento nunca mais se levanta. E isso a gente não quer, porque nós temos a certeza do nosso trabalho. Qual é o nosso trabalho? Nós só liberamos após estar cumprido tudinho. Após a população estar segura para consumir naquele local. E depois de que ele for editado uma vez, pode ter certeza que ele vai ser fiscalizado rotineiramente. Ou seja, sabe quando a pessoa cai no imposto de renda, na malha fina? Pro resto da vida, a malha fina vai estar de olho nele. É mais ou menos isso. Pro resto da vida, a vigilância avisa estar de olho nele. Então, eu não tenho preocupação em relação a isso. Porque o que eu quero é dar uma segunda chance. Todo mundo tem direito à segunda chance. Né? Porque eu tenho certeza da minha equipe. Tenho certeza que a minha equipe só vai liberar se tiver tudo ok. Então, se está tudo ok, por que não? O empresário que tem as características também da infração, né? Sim, sim. Você tem lá 200 caixas de óleo. Você tem uma caixa ali com um vencimento, já a data de vencimento passada, já é diferente de você ter 199 caixas com a data vencida. E não é motivo de interdição, entendeu? Não é motivo de interdição. Você recolhe o produto. Sim, a gente recolhe e inutiliza. O perigo não está na prática, está no produto. No produto. Muitas vezes você chega no local, por exemplo, a gente fez uma interdição grande agora que chamou a atenção. Né? Era só produtos vencidos. Mas aí as pessoas estão confundindo. A interdição não foi pelos produtos vencidos. O local em si, ele não estava com falta de higiene grave. Tá? Se ele tivesse aqueles produtos vencidos, a gente não interditaria só por aquilo. Levaria uma multa, seria autuado, foi recolhido e inutilizado tudo. Naquele caso, uma quantidade grande para o aterro sanitário, né? Conselheiro Sim. Josino. Aí vai tudo lacradinho, tudo descrito no termo, né? E o proprietário ou um responsável pode acompanhar, não tem problema nenhum. E a interdição foi porque era o uso de água de poço. Isso coloca em risco imediato a população. Porque se mas o uso de produto vencido também não coloca? Coloca, só que nós recolhemos. Então acabou o risco. Acabou o risco. O risco foi retirado imediatamente. E se o local não é sujo, não tem falta de higiene, não teria porquê. Mas o uso da água de poço, sim. Não se pode usar água de poço, né? Tem que usar água da concessionária, uma água tratada, uma água inclusive fazendo de 6 em 6 meses a potabilidade dela, a limpeza das caixas d'água, do cisterno, quer que seja, né? Dos depósitos de reserva de água, tem por uma firma credenciada pelo INEA. Então tem todos esses cuidados. E você não faz isso no poço. Não consegue. Impossível. Então, às vezes até o poço não é aprovado pelo INEA, muitas das vezes. Não, a maioria não é. A maioria então esse é o grande problema, entendeu? Se você conseguir a outorga dele, beleza. Mas não é o que acontece. Então, a pessoa tem que fazer realmente, principalmente dentro da cidade, a ligação com a concessionária, da água da concessionária. Se regularizar. O tempo que vai levar isso, não sei. Só volta depois que tiver cumprido, entendeu? Se o cara conseguir com 24 horas, sim, beleza, mérito dele, entendeu? Então, eu quero deixar bem claro isso. E outra coisa é que nem sempre a gente interdita totalmente o estabelecimento. Eu posso chegar no estabelecimento, por exemplo, vou dar um exemplo, e o açougue está muito ruim. E o resto do estabelecimento, não. Eu interdito a parte do açougue. É uma interdição parcial, entendeu? A gente está trabalhando muito em relação a isso.
Você tem um supermercado, por exemplo, ele tem vários setores. Sim. Tem padaria, tem açougue, sim, tem hortifruti. Sim. Os supermercados hoje, eles deram um boom, assim, muito bom, sabe? A gente tem, talvez, uma rede só que mais problemática, o restante todos, assim, nos supermercados, até os menores de bairro, melhoraram muito. Nós fizemos uma capacitação grande com o supermercado, foram quase 1.000, né? Foram 900 e tantos capacitados, foram várias turmas com parceria com a CDL, lá na CDL, e isso aí foi uma coisa que Vladimir pediu muito que a gente fizesse. Fizemos uma capacitação também para restaurantes, e vamos fazer outra, e agora vamos fazer uma para hotéis também, que nos solicitaram. Então, essas capacitações também ajudam muito, porque não é capacitar o proprietário, é capacitar um funcionário. E eu não faço palestra, eu dou curso. São 4 horas de teórica, e à tarde, geralmente eu faço 4 horas de manhã de teórica, e são 4 horas mesmo, tá? E depois, só é curso. E depois à tarde é prática, dentro de um supermercado, dentro de um hotel, Então, assim, o pessoal sai vendo o que ele tem que olhar quando ele chega no trabalho, né? O funcionário. O que eu tenho que olhar aqui? Mas essa sessão não é minha. Não, mas eu passei nessa sessão, tá errado. Então eu já me reporto a um gerente, alguém, olha, passei na sessão X, não é minha sessão é Y, mas eu vi isso. Então as pessoas começam a vestir a camisa, elas mesmas começam a ajudar, dentro da própria firma, dentro da própria empresa. Isso pode ser no restaurante, no que for, e tem ajudado bastante. A gente tem visto uma melhora significativa com esse envolvimento. Nada de palestra. Palestra a pessoa vai, dá uma cochilada e volta. No meu curso ninguém dorme. Então, tem prova depois? Como é que é a avaliação? Não, aí era prática, entendeu? É na prática, todo mundo participando, todo mundo pegando ali o termômetro, mensurando temperatura, e é uma coisa bem ativa, e eles mesmos falam, aqui tá errado, aqui tá certo, é isso aqui, tem que melhorar isso. Então a gente começa a perceber uma série de coisas, entendeu? E começa, inclusive, a buscar. Por que tá errada a temperatura aqui e no mesmo refrigerador, naquela porta ali não tá, de um supermercado, por exemplo? Aí você vai ver a borracha tá folgada aqui. É só trocar uma borrachinha. Sim, entendeu? Sim. Então eles mesmos começam a trabalhar e melhorar a própria empresa, que dá emprego a eles. Né? Que é onde bota o pão da casa dele, bota a comida na mesa. Então esse é o objetivo, né? O objetivo nosso é essa visa interativa, essa visa que tá ali para realmente ensinar e facilita pra gente também. Porque ninguém gosta de acordar e falar assim, olhar a sua folha de trabalho de hoje e falar assim, isso aqui é problemático, vou ter problema. Eu não quero isso. Eu quero olhar e falar, beleza, todo mundo aqui foi capacitado, todo mundo aqui sabe, vamos lá. É para renovar a licença. Entendeu? Sem grandes surpresas. Essa semana aí, essas últimas semanas, foram 2 grandes surpresas, porque a gente já estava sentindo que ele estava num outro patamar, um patamar mais tranquilo. E, de repente, nós tivemos, assim, duas apreensões grandes, né? E 2 situações de interdição. O que pra gente é bom só pelo lado que a gente tem que estar sempre alerta. Estava realmente entrando numa zona de conforto que talvez não fosse a realidade, mostrou que não é, né? Então, uma das empresas a gente não tinha tido problema e a outra ela é uma empresa que já vem tendo problema sempre. Então, essa questão da torrada, a empresa já vinha sendo chamada a atenção várias vezes, já tinha várias vezes, e aí culminou dessa forma. Houve uma apreensão grande de torradas também, né? Exatamente. Quase uma tonelada. Agora ali já é diferente. Ali é falta de higiene, ali uso de rodenticida de forma irregular, perto da torrada, ali colocando realmente em risco imediato a população. Ou seja, veneno perto de um produto alimentício. Sim, exatamente, entendeu? E torrada vencida, que a gente não sabe, né? Para que vai ser usado. Então, uma série de coisas. Aí fica complicado. Tem outra pergunta aqui no grupo, Vera. Nós vivemos, vem da Lívia Nunes, nós vivemos em um mundo de muita malícia, o dar um jeitinho, né? Mas também de ignorância. Há casos de irregularidades comuns em que sequer se sabe que são irregulares, que os responsáveis pelo comércio, pelo evento, se surpreendem quando sabem que estão agindo de forma irregular. Se sim, como educar a sociedade? Sim, acontece sim. E é exatamente essa tecla que é, digamos assim, o nosso mote principal, né, dessa gestão. É exatamente fazer uma visa mais educativa. A gente nunca pode deixar de ser uma visa fiscalizatória, porque aí eu estaria indo contra
as atribuições da Visa, mas ela pode sim ser mais educativa. Então, através da rede social, a rede social a gente bota uns vídeos educativos, todo dia a gente coloca coisas na rede social. Diariamente, nós temos lá, só pedir para acompanhar o nosso Instagram, principalmente. Diariamente a gente coloca vídeos, a gente coloca nos stories lembretes de coisas, de educação, né? Temos esses cursos de capacitação que as pessoas podem estar se inscrevendo pelo WhatsApp, pela rede social, pelo nosso site. Então tem esses cursos que a gente está fazendo, né? E concordo sim, algumas vezes a gente chega no local e a gente percebe que as pessoas, o não saber, tá? Mas isso também, se você abre um negócio, para ele ser fadado ao sucesso, você tem que conhecer a legislação. Eu não posso abrir um negócio, eu não posso entrar no jogo de futebol e não saber as regras. Sim. Se eu fizer isso, eu estou fadado ao insucesso. Então eu também dou um puxãozinho de orelha, porque as pessoas que abrem um negócio, elas têm que procurar qual é a legislação que rege esse negócio. Entendeu? Isso é muito importante. Então, por exemplo, quando a gente assumiu a Visa, um dos grandes segmentos que nós tivemos problemas, se você olhar um ano atrás, o número de interdições que nós fizemos foi imenso. Em que segmento? Consultório odontológico. Antes ninguém falava de consultório odontológico. Sim. Nós fizemos diversas interdições de consultório odontológico. Principalmente em questão de falta de higiene e questão o quê? De esterilização do material. Como assim? Vai na sua boca. Aí eu saio, vai na minha. Se não é bem esterilizado, olha só. Então, assim, essa parte era uma parte de autoclavagem que as pessoas não faziam direito, não sabiam fazer. Por quê? Pegavam a pessoa que talvez por contenção de despesas, não posso afirmar, mas acredito que sim. Uhum. A mesma pessoa que era a secretária ou o secretário, era o boy, que faz pagamento em banco e é também que faz a esterilização do material. E a pessoa não tinha capacitação para isso, não tinha curso, não tinha formação. Então, a gente foi explicando isso, que tem que ser... Dá um curso para essa pessoa, bota ela, escreve no curso. Gente, é rápido. Capacita essa pessoa para fazer corretamente. Então, hoje a gente já está também no consultório odontológico, hoje também já está em outro patamar. 100%? Não, nunca está 100%. Como ela falou, tem sempre um jeitinho, né? Mas hoje, tem um jeitinho hoje com a gente, se ele for denunciado, esse jeitinho não vai dar certo. Entendeu? Mas a gente percebe que houve, o setor, houve uma melhoria, assim, imensa, né? Mesma coisa clínica de estética, também houve uma melhoria imensa, entendeu? Então, assim, logo que a gente assumiu, a gente teve esses aparecimentos desses setores que não trabalhavam dentro da legislação e desconheciam. Mas não pode desconhecer. Desconhecer é estar fadado ao insucesso. Você tem que conhecer aonde você está pisando, qual é o jogo que você está entrando, quais são as regras desse jogo. Então, a gente está lá para isso. Nós estamos lá para ajudar, nossa rede social está aí também para instruir e necessitando, a gente faz capacitação, né, a gente faz curso. Então, essa é uma vigilância sanitária parceira. Vera, só para fechar esse bloco, tem muitas dúvidas ainda, a gente quer conversar, a coisa cresceu muito, né? Eu te conheço há muito tempo, eu sei que você trabalha no setor, eu sei da sua história, da sua dedicação, não só como funcionária concursada, mas como sempre esteve à disposição dos prefeitos que te convidam para assumir o cargo, que eu acho assim, tem certas coisas que não tem Germancano no ataque do Fluminense, é o cara certo no lugar certo, você é a pessoa certa no lugar certo. E por tudo que a gente conhece, eu te conheço há mais de 20 anos, eu acho. Décadas, não é? Olha aí. Então, assim, quer dizer, vem esse trabalho seu rigoroso ao longo desses anos todos, de acordo com cada momento, né? Mas tem uma curiosidade, como é que você faz, por exemplo, uma apreensão em um tipo de segmento? E aí apreendeu lá um produto em grande quantidade, com data vencida. Aí hoje, sua equipe sai para fiscalizar produtos e também empresas similares àquela. Como é que você direciona essa equipe de fiscalização? Você já falou que tem a fiscalização por conta do alvará vencido, que ocorre normalmente, aquela ali é para poder renovar o alvará. Licença. Licença. Alvará não. Licença sanitária. Licença sanitária. O alvará da prefeitura é outra coisa. É como se fosse um alvará, né? Porque muita gente pergunta, se você não tiver licença, segura o alvará, prende o alvará. Trava o alvará. Muita gente confunde isso. Não tendo o alvará, você não tem como funcionar também. Então vamos lá.
Como é que você direciona essa equipe para trabalhar com fiscalização mais efetiva, que eu quero chegar nessa Nos segmentos? Em todos. Como é que você elabora o plano já? Eu peguei aqui uma farmácia com um produto legal, ou, enfim, vamos fiscalizar a farmácia essa semana. Hoje eu estou com vontade de fiscalizar restaurante. Não é assim? Não é assim. Nós temos hoje setores na vigilância sanitária. Todo mundo trabalha em todos os setores, foi uma coisa que eu fiz questão, todo mundo passa por todos os setores, porque quando um setor precisa, todos têm que estar capacitados para atuar naquele setor. Então, até quando eu faço capacitação, por exemplo, eu fiz capacitação grande de supermercados, né? O pessoal do setor, as farmacêuticas participaram, todo mundo participa, porque tem que saber, né? E como eu tenho plantão final de semana, inclusive ontem nós tivemos plantão, domingo de Páscoa, a gente não fecha, então, e esse plantão nem sempre, ontem, por exemplo, a chefe do plantão era uma enfermeira, então ela era da equipe da saúde. Então, mas ela sabe entrar em supermercado e tudo. Tem que saber, entendeu? Ela pode não ser uma expert, mas se ela precisar, ela liga para algum que sabe que é do setor. Então a gente tem hoje o setor de saúde, que trabalha consultórios, clínicas, tanto veterinários como odontológicas, como consultório normal. Faz também as ambulâncias. Nós licenciamos ambulância. É muito trabalho, né? Nós temos o setor de farmácia, que o nome já diz, farmácia, e também distribuidoras. Tem distribuidoras de medicamentos e de produtos também de higiene, tudo isso, tá? Que são grandes, até para licitação, para tudo isso. Tudo passa pela gente, né? Hoje, inclusive, no governo atual, o Vladimir faz questão. Licitação só quem está regular com a vigilância. Se não tiver regular com a vigilância, não entra, entendeu? Então, isso foi uma coisa também que melhorou também a qualidade dos produtos que estão chegando aqui dentro das próprias licitações da prefeitura. Isso é muito importante, entendeu? Não tinha antes? Você não lembra? Não. Não tinha? Não tinha. Era bem... Tem o setor de alimentos, com certeza o setor maior, porque envolve bar, restaurante, buffets. Hoje, dentro do setor de alimentos, eu já estou com o setor meio que de eventos, porque a gente está crescendo muito eventos, né? Você tem os eventos que são até apoiados pela prefeitura, e você tem esses Rio Jazz, Feira de Pescados, agora vai ter esse no Rancho Gabriela, né? Que é a Emerge, que é do Mangalarga Machador. Temos a exposição agropecuária, que já entraram em contato com a gente, que lá são mais de 40 permissionários, né? Mais de 40. Sim. Tem os eventos da CDL. Qualquer evento que tenha comida vai chamar o setor de alimentos. Você tem esses eventos da Pilinca, são todos eles entram em contato com a vigilância. Esses eventos de cerveja. Agora os eventos de cerveja, todos eles chamam a gente. Então, assim, isso quase criou digamos assim, um setor dentro do setor de alimentos. Porque é um volume grande. Um subsetor lá. Um volume bem grande. Né? Então, a gente tem isso aí. Você tem o setor de engenharia, que as pessoas não falam, setor de engenharia. Está aberto aqui em setor de engenharia o site. Pois a pessoa fala, você engenharia dentro? Fazer engenharia. O que é engenharia? Primeiro, engenharia é o setor que todos os outros setores dependem. Por quê? Hoje, pela legislação da Anvisa, qualquer pessoa para tirar uma licença da vigilância, a não ser o MEI, que não precisa, tem que ter uma planta. Então, é a planta do consultório, é a planta da farmácia, então todos eles passam pelo setor de engenharia. Sim. Você quer um arquiteto para quê? Não, eu não posso ter um arquiteto, eu tenho que ter mais de um arquiteto, porque todas as minhas licenças só são liberadas depois que a engenharia aprova. Se ela não aprovar, então um centro cirúrgico, né? Se ele não tiver sala de esterilização no local certo, se não tiver isso, se tiver aquilo, aquilo outro, não é aprovado. Um bar, se não tiver isso, não é aprovado. Uma farmácia. Então, assim, até a sala de vacinação na farmácia, então já é diferente. Então, assim, o setor de engenharia ele é fundamental. Além do mais, o setor de engenharia é o mesmo setor que faz a fiscalização de todas as escolas, porque a escola está muito ligada à questão de engenharia, porque está muito ligada a você colocar grades de proteção, tela de proteção. Isso quem sabe, na realidade, é o arquiteto e o engenheiro. Sim. Entendeu? Não é o médico que sabe a qualidade da tela, não é o médico, quem sabe é o arquiteto e o engenheiro. Então, quem tem que fazer é o setor de engenharia. Então, as escolas estão com o setor de engenharia. Tá? E a rede hoteleira também, hoje, está com o setor de engenharia e de alimentos, dependendo da parte. Então, são coisas que o setor de engenharia é muito importante para a gente lá. Então, eu tenho, como eu falei, alimentos, engenharia, farmácia, saúde e educação. Que hoje eu tenho um setor de educação muito forte, porque é o setor que faz toda essa parte, na realidade, de rede social, essas capacitações. O selo Pet Friendly também está com eles, porque eles é que vão, eles que divulgam o selo.
eles que trabalham essa questão do selo Pet Friendly, que é muito importante. Então, eu tenho hoje um setor de educação que também transita por tudo, né? E administrativamente, eu tenho o RH, tenho o jurídico também forte, o setor jurídico forte, dentro da Visa hoje. E não descansa. E tenho, mais por demanda do Ministério Público, tá? Muita demanda de parceria, muita demanda do Ministério Público, da polícia. E a gente tem uma ou duas. Eu nunca recebi um processo. Você, Vera? Eu, Vera, não, e a Vigilância Sanitária. E a Vigilância? Nunca recebemos um processo. As pessoas percebem, isso é claro, é o que eu digo a eles. As pessoas percebem que o trabalho é sério, percebem que a gente fotografa, que fiscalização é momento. É a mesma coisa, eu chego na sua cozinha, eu posso pegar ela limpa ou suja, dependendo do horário que eu chegar, na sua cozinha, na sua casa. Então, fiscalização é momento. Só que a gente sabe que muitas vezes aquela sujeira é decorrente de você ter acabado de fazer seu almoço. Sim. Então, não é uma sujeira, é diferente. E você sabe que aquela sujeira que está ali, né? Naquela padaria que não foi lavada há meses, que está imunda, aquelas máquinas sujas, então aquela crosta. Então a gente sabe já, né, na prática, o que é uma sujeira e o que não é uma sujeira. Vamos colocar essa falta de higiene grave. Então, a gente nunca recebeu um processo. Um processo por abuso ou por coisa ilegal, não. Até porque nós somos muito claros, a gente conversa muito, a gente deixa tudo documentado, a gente sempre fotografa e filma. Então, assim, são coisas que eu acho que, de certa forma, protegem o fiscal e protegem também o comerciante. Entendeu? Isso é muito importante. Só essa opção de você não divulgar o nome, que é a polêmica da coisa toda. Polêmica. Porque a gente entende. Eu também já falei, poxa, Vera, por que você não divulga? Você tem que proteger a gente que é consumidor. Você falou, Cláudio, o que você explicou aqui, o que vai prejudicar o consumidor, eu já retirei do lugar. Não tem problema nenhum. E ele está na malha fina, não tem a dúvida. E ele caiu na malha fina, já era. Agora, né, vai ficar visado pro resto. Visado, literalmente visado pro resto da vida. Enquanto você está visado, aqui. Vamos criar esse selo aí depois. Então... Bom, Vera, 8h03, eu preciso só fazer uma pausa rápida, a gente precisa conversar mais ainda, falar sobre esses cursos de boas práticas, como que eles funcionam, e ainda falar sobre os eventos um pouco mais detalhado, como que você pegou esse feeling aí para a Visa estar nos eventos de forma mais efetiva, de forma mais atuante e não só fiscalizadora, mas também como preventiva. Eu acho que bacana essa parte da prevenção. Eu tenho um quiosque, um carrinho desse. Food truck. Food truck, obrigado. E aí você tem as práticas ali, as boas práticas ali, e tem as normas. Mas eu pratico, faço tudo bem feito, mas tem as normas. Às vezes é só uma questão de colocação de um equipamento ou uma adaptação rápida ali do procedimento para evitar que cause problema para a população e, consequentemente, o que mais a gente precisa entender, e às vezes é difícil, nesse caso de alimentação, por exemplo, você tem 2 pontos. Quando você faz a prevenção, você evita qualquer tipo de problema, mas quando você faz uma apreensão, você também está evitando um problema maior para aquele empresário. Porque você pega aí um surto de uma salmonela, por exemplo, bactéria complicada. Você vai, não só, não é Vera, não é a Visa que vai acabar com o seu comércio, é você que pode estar correndo esse risco de acabar com o seu próprio comércio. Então, é preciso que o empresário entenda. Às vezes, o lucro menor significa a permanência dele no mercado. Eu consigo entender isso facilmente. E, às vezes, a pessoa fala, Cláudio, mas você não é empresário do setor de alimentos, por isso você entende. Não, mas eu sou consumidor, assim como você, que é empresário, como seus filhos são consumidores, né? Enfim. Eu tenho algumas perguntas aqui ainda, Vera, e tem esses temas que a gente está pautado para falar aqui. Vamos rápido ao intervalo. Voltamos já a seguir com a Vera Cardoso de Mello, diretora da Vigilância Sanitária de Campos, Visa, e a gente volta com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, agora com um aplicativo exclusivo. Só baixar o aplicativo aí na lojinha, Laboratório Plínio Bacelar.